Olá, despertos! Bom dia, boa tarde, como é que vocês estão, co-criadores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou ficar olhando de vez em quando aqui para baixo, porque eu tô testando esse microfone e às vezes ele desliga, tá, gente? Então é por isso que às vezes eu vou fazer assim, porque eu gravei um vídeo agora há pouco de meia hora e eu não percebi que ele tinha desligado essa luzinha aqui e saiu sem áudio, mas bora lá. Nós vamos falar hoje sobre mudança de mentalidade, né? Sobre esse ser para ter, né? E claro, vou trazer aqui a minha experiência, os meus exemplos, como sempre. Toda segunda-feira nós vamos ter um conteúdo como esse, mais aprofundado, vamos explicar, entrar mais, um vídeo mais longo. A minha sugestão do que eu faria, do que eu fiz, né? E na quarta-feira, todas as quartas, teremos vídeos sobre arquétipos que pode te ajudar a alcançar essa mudança de mentalidade para você vivenciar e viver o que você deseja, tá? E na sexta-feira nós teremos vídeos sobre técnicas de lei da atração. Bom, vamos lá. O ser para ter nessa mudança de mentalidade. Qual que é a diferença, Dani, do ser para ter? Como que eu mudo a minha mentalidade? Eu quero uma prosperidade financeira, eu quero mais dinheiro, eu quero mais isso, eu quero um relacionamento que eu me sinta amada, que eu me sinta respeitada, respeitado, mas eu não tenho isso, eu só atraio outras coisas, só tenho mais dívidas. Vamos com calma, né? Vamos falar sobre tudo isso hoje, tá? Essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter para a gente ser essa pessoa próspera, para essa pessoa abundante, a gente primeiro precisa, isso precisa vir da mente mesmo. Então, por isso que a gente fala sobre mudança de mentalidade. Gente, é o seguinte, esse tipo de vídeo aqui são para pessoas que realmente querem entender, sabe, nas coisas simples. Eu vou falar de uma forma muito didática, uma narrativa assim, ó, de uma forma de falar muito simples, tá? Então, se você já sabe sobre mudança de mentalidade, se você já, a sua vida já tá próspera, abundante, pode pular esse vídeo aqui, que não é para você, tá? Agora, se você realmente não tá vivendo, já estudou, já leu, não entendeu, eu te aconselho ficar até o final do vídeo para ver se isso realmente vai mudar alguma coisa na sua vida, tá bom? Bora lá falar sobre isso. Mudança de mentalidade, né? A mudança de mentalidade, muitas das vezes, é porque a gente tem medo de fazer as coisas, porque a gente aprendeu de uma forma. Hoje eu estava ouvindo, né, um, um podcast de algumas entrevistas do Bob Proctor, na verdade é só o áudio mesmo, né? E ele falando sobre isso, né? O, sobre essa mudança, como que a gente aprende. E aí eu assisti também, estava assistindo na semana passada, o Tony Robbins. Se você não assistiu, te aconselho a assistir. Tem um documentário na Netflix que chama Eu Não Sou o Seu Guru. Que lá ele fala, né, sobre esses traumas que aconteceram na nossa vida, por que que a gente aprendeu de determinada maneira, por que que a gente segue fazendo o que a gente aprendeu há alguns anos atrás, né? Vou dar o exemplo da mudança de mentalidade. A gente precisa fazer as coisas que a gente tem medo, né? Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente tem medo de passar fome, a gente tem medo de atrasar o aluguel, a gente tem medo de terminar um relacionamento na qual a gente não é respeitada, não é amada o suficiente, a gente não se sente, tem que ficar cobrando o mínimo, mas a gente tem medo de terminar o relacionamento porque, caramba, eu vou destruir a minha família, caramba, né, agora eu vou ficar... E aí, será que alguém vai me querer dessa forma? Pô, mas eu vou ter que começar tudo de novo. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com uma pessoa uma vez que ela virou para mim e falou assim, Dani, os homens são todos iguais. Então, eu prefiro ficar com esse daqui mesmo, que eu já sei que me trai, do que ter que começar tudo de novo. Eu tenho preguiça de conhecer pessoas novas. Então, assim, olha a mentalidade da pessoa ela se acha tão não merecedora, não se sente merecedora e acredita tanto que os homens são todos iguais, que ela prefere ficar sofrendo com algo que ela já tem conhecimento, que já faz aquilo por ela, para ela, do que acreditar que as coisas podem mudar, né? E se você é essa pessoa, eu te aconselho a refletir um pouco aqui comigo durante esse vídeo, tá? O ano 2020, quando eu me mudei, que eu decidi morar sozinha, que eu queria morar no apartamento, que eu queria morar no bairro melhor, eu queria levar todo mundo que estava comigo, eu queria levar todo mundo
que me conhecia, as pessoas que já sabiam como eu era. Eu queria levar, queria que as pessoas que eu morasse ali naquela casa, queria que as pessoas fossem comigo. Quando eu comecei a estudar sobre arquétipos e programação mental, barras de axis, eu levava isso para minha casa e queria que as pessoas fizessem isso também, porque eu percebia que estava tendo uma mudança na minha vida. Só que não é assim, né? Isso chega, o despertar espiritual chega para as pessoas quando tem que chegar. Você tá ligado? Quando tem que chegar. Então, às vezes é necessário você ter que deixar para trás. E esse deixar para trás não necessariamente quer que você vai excluir da sua vida ou que você nunca mais vai conversar com essa pessoa. É só mesmo deixar ali, sem forçar, né? Tem coisas na vida, né? Se você tem uma mala e você vai fazer uma mudança de país, de cidade, ou se você vai se mudar mesmo, fazer uma viagem, tem coisas que às vezes não cabem mais na sua mala, né? Então, e aí você escolhe se você quer levar no braço, quer levar nas costas, se você quer enfiar numa sacola de plástico de supermercado, né? Correr o risco de ser barrada no aeroporto, se você quer colocar numa caixa e levar, ficar levando isso para sua vida, te atrapalhando, né? E aí, quando eu decidi me mudar de bairro, apartamento, eu queria muito morar no bairro, um bairro que me transmitisse prosperidade, abundância, pessoas ricas. Eu queria muito, na época, ser milionária. Eu queria muito. Não mudou muita coisa, não, tá? Mas eu entendi muita coisa nesse processo. E aí eu queria morar na Pampulha, naquelas mansões e visualizar, e que eu achava maravilhoso, porque eu ouvia as pessoas na internet falando, você precisa visualizar, estar no meio disso, assista vídeo, saia para ver mansões. Então eu achei que seria maravilhoso morar num bairro assim. E aí, quando eu me mudei, que eu fui morar, né, nesse bairro, eu queria ser essas pessoas, eu queria ter o dinheiro que essas pessoas tinham, eu queria ter o carro que essas pessoas tinham, eu queria ter o relacionamento que essas pessoas tinham, né? Eu queria morar no bairro, eu queria ter esses hábitos que essas pessoas tinham. E foi um dos momentos mais delicados da minha vida, porque todos os meus medos e as minhas programações vieram, né, à tona de uma forma muito consciente. Porque aí o que aconteceu? Eu atrasei o aluguel porque eu tinha muito medo de atrasar o aluguel, principalmente quando eu saí da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava para uma moça que, inclusive, era até facilitadora de barras de access. E aí eu estava trabalhando com ela, decidi trabalhar só com fotografia. Eu tinha muito medo de atrasar o aluguel e eu ficava, eu não posso sair, eu não quero estar aqui, mas eu não posso sair porque eu vou atrasar meu aluguel. Agora eu não tenho mais outras pessoas para dividir o aluguel, eu preciso bancar isso aqui sozinha, né? E se eu não tiver dinheiro para comprar comida? Todos os meus medos, assim, sabe, vieram muito à tona e eu saí, eu pedi. E aí, o que que aconteceu? Claro que eu resisti, né? Veio a intuição de saia desse emprego, faça isso. Mas o que eu fiz foi resistir mais um pouco, e aí eu tive muita dor de cabeça, sabe, física. Tive muita candidíase, muita emocional, meu emocional muito abalado, muito preocupado e fazendo coisas que eu não queria fazer, muita somatização. E aí eu falei, cara, não, vou sair. E aí eu saí, né? Só que quando eu saí, foi um mês muito complicado, porque eu atrasei meu aluguel 5 dias, e aí a questão da alimentação, eu já não ia mais no supermercado, eu tinha, eu não fazia compra, eu ia lá e comprava algumas coisas, né? Só que eu sabia o caminho que eu estava percorrendo, eu sabia para onde eu queria ir. Então, apesar dos medos, das dores ali, das noites mal dormidas, chorando, preocupada, irritada também com toda essa situação, eu falava, caramba, eu tô morando nesse bairro, que é um bairro maravilhoso, nesse apartamento do jeito que eu cocriei, eu queria do jeito que eu queria, um primeiro andar, pau valor, jardim na frente, sabe, assim, maravilhoso, pagando o valor que eu poderia pagar, e por que que tá sendo um dos momentos mais difíceis da minha vida, tô passando tanta, tô sentindo tanta escassez, e aí vem a diferença, lembra que eu falei pra vocês, a mudança de mentalidade? Eu me mudei para esse bairro, para esse apartamento, para trabalhar com fotografia, para ser. Eu queria ter tudo aquilo, só que eu não era aquilo. Então, por isso que eu sentia muita escassez. O que tem dentro de mim, o que tinha dentro de mim, era um vazio muito grande, era uma sensação de não merecimento. Então, eu tive que perceber que atrasar o aluguel 5 dias, eu não ia ser despejada. Não ter o armário cheio não quer dizer que eu ia passar fome, né? E aí, então, eu tive que ir passando por essas situações
para eu ser tudo aquilo, né? Até que teve uma época que chegou no final do ano, eu tive proposta de trabalhos muito bons, contratos de trabalho muito bons. Eu tive, inclusive, um convite para trabalhar numa empresa muito boa, que eu ia ganhar aí por volta de 6, 7 mil reais, para quem ganhava 900 reais, 1.000 reais. Então, era uma coisa assim, eu ia dar um salto quântico muito grande. Mas eu preferi ouvir a minha intuição de aí não é seu lugar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Essa vontade de sair de onde eu estava, né? Essa mudança de mentalidade, ela foi acontecendo aos poucos. Teve um tempo, né, para isso acontecer, para eu começar a viver, né, essa experiência. E aí, o que que eu percebi? Eu percebi que eu tinha um vazio muito grande de escassez dentro de mim que eu precisava olhar para aquilo. Então, por que que eu sentia todo essa escassez, todo esse vazio? Por que que eu sempre ficava buscando as coisas para preencher o quê? Né? Então, eu tive que entrar no processo de entender tudo isso, né? E aí, gente, foi muito interessante que no ano seguinte eu estava morando na Ilha Grande. Eu me mudei para Ilha Grande, na qual eu ia passar pouco tempo, mas eu passei muito mais tempo do que eu tinha programado passar. E aí eu tinha uma casa, morava numa casa enorme, numa localização muito boa. Eu tinha máquina de lavar e secar quando eu quisesse usar. Eu tinha geladeira, eu tinha internet, chuveiro a gás. Gente, assim, tava na praia assim, em 5 minutos. Se eu andasse mais rápido, tava a 2 minutos. Então, era assim, uma abundância, sabe? Alimentação, se eu quisesse fazer uma dieta mais cara, sabe? Eu poderia fazer porque eu tinha tudo de graça. De graça, assim, né? Eu trabalhava, obviamente. Eu trabalhei por um tempo lá nesse hostel como voluntária. E depois eu virei gerente de lá. Então, tinha muitas coisas. Eu fazia passeios de graça em lancha, sabe? Passeios, conheci lugares maravilhosos sem gastar o dinheiro. Então, eu percebo que o dinheiro em si, o que eu tanto buscava, o que eu tanto queria, não era o mais importante. Era o que eu queria viver, o que eu queria ter para eu sentir aquela abundância, né? E o dinheiro não tinha, né? Se eu fosse pagar um aluguel de uma casa, da casa que eu morava lá na ilha, não ia ser menos de 8.000 reais, né? Se eu fosse ter a alimentação que eu tinha lá na ilha, se eu fosse pagar, eu ia ter que desembolsar 800 reais por mês, 900 reais para uma pessoa, só para mim, né? Então, cada passeio mais barato era 100 reais. Eu fazia vários passeios. Então, assim, e eu não tinha, eu não pagava. Não é que eu não tinha, mas eu não pagava isso. Eu não tinha que disponibilizar esse dinheiro para viver aquilo que eu estava vivendo, né? E foi muito importante para mim, porque o que que aconteceu? Eu já estava sentindo, né? 2020 me trouxe tudo isso, esse sentir, olhar para essa escassez, olhar para essa falta que eu tinha e achava que o dinheiro que ia trazer isso para mim. E aí eu comecei a trabalhar isso internamente, né? Fiquei um tempo sem trabalhar como fotógrafa, pegava alguns trabalhos assim bem aleatórios, enfim, o dinheiro entrou. O dinheiro veio de várias formas. No final do ano, quando eu decidi que eu ia voltar aqui para vocês, né? Vou gravar conteúdo para as redes vizinhas, né? Instagram, TikTok, YouTube, e vou conseguir trabalhar só disso, né? E foi quando eu voltei minha cabeça para isso aqui e eu atendi muitos clientes, né? Então, assim, a gente não sentir essa escassez e se perguntar de onde vem isso, né? E uma coisa muito importante, a mudança de mentalidade, ela vem, você precisa de verdade rasgar o véu, né? Você precisa tirar ali esse vidro do seu olho, esses óculos, essa lente para você enxergar a vida de uma outra forma. Não é porque sua mãe e seu pai te disse que você tinha que trabalhar, senão você ia passar fome, que você tem que aceitar trabalhar em qualquer lugar. Não é porque seu pai e sua mãe te disse que você tem que estudar e fazer várias faculdades, ou se você não estudar, você vai, né, não ter uma vida legal, que você tem que acreditar nisso de uma forma tão assim que te deixa de mãos atadas para viver aquilo que você deseja viver, né? E aí, essa escassez, esse vazio, talvez venha dessa programação que passaram para vocês e o pior, vem esse vazio, que foi o meu caso também, além das programações, vem de um vazio de algo que eu não tive, né? Que foi essa questão do pai, da mãe, do carinho, do amor, do acolhimento.
tive nada disso, né? Eu tive que me aprender a me virar sozinha muito cedo, né? Eu ouvi que eu atrapalhava a vida das pessoas, então eu tinha essa crença de não merecimento, então eu atraía relacionamentos ruins. E foi muito interessante também que quando eu me mudei para esse apartamento, passado um tempo, eu saí de um relacionamento que eu passei muitos anos mendigando afeto, sabe? Ficava ali, sabe, com a pessoa, esperando a pessoa querer algo comigo, sabe, assim, e aí eu fui percebendo, né? E aí eu achava que se eu tivesse tudo aquilo, talvez eu teria isso aqui também. E não, né? E aí as coisas foram acontecendo, foram mudando, fui deixando as coisas para trás, né? A mala lá que eu falei para vocês, que vocês estão guardando aí na mala que não cabe mais, que vocês estão querendo levar no braço, né? Deixa para trás, solta isso, né? E aí quando eu senti essa prosperidade, essa abundância dentro de mim, foi um momento chave assim, que aí eu consegui ser, né? Ser essa abundância, sentir a abundância em tudo que há, né? E aí foi aonde eu atraí o meu relacionamento hoje. Hoje eu namoro, tenho um relacionamento, né, com uma pessoa assim maravilhosa, né? É uma pessoa que eu não preciso mendigar nada, sabe? Essa pessoa assim, ela sabe quem eu sou. E o mais importante não é sobre ela, é sobre a Daniela. Eu não preciso provar algo que eu sou para essa pessoa. Ah, essa pessoa é assim, não. Eu sou o que eu sou e essa pessoa enxerga tudo isso. Então, é isso, sabe, gente? Essa mudança de mentalidade você vai ter que ir com medo mesmo. E aí, através do choque de realidade, através do opa, não, peraí, não é bem assim. Você consegue entender que realmente a vida não é bem assim. Não espere você ganhar na Mega Sena, né? Só ganhar na Mega Sena ou só fazer um, um curso e vender, fazer um 6 em 7, vários 6 em 7, né? Para fazer uma escolha, né? Às vezes você tá com medo de sair do emprego que você tá, do relacionamento que você tá, porque você tem medo do que está por vir, do que você pode viver. Mas você só vai viver aquilo, você só vai conseguir mudar a sua mentalidade quando você passar por aquilo e perceber que não é nada daquilo que te contaram, tá? Então, faça reprogramações mentais, esteja presente, constância nos seus novos hábitos, né? Olhe para sua vida, e vai fazendo isso. Não pode ser que não aconteça em um ano. Pode ser que demore um pouquinho mais de um ano para você entender e perceber. E quanto mais você conseguir liberar, quanto mais você conseguir deixar para trás, mais fácil vai ser o seu despertar espiritual, o seu caminho de mudança de mentalidade, a sua reprogramação mental para viver a vida que você realmente deseja viver, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. E se sim, por favor, não esquece de deixar a curtida aqui, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.